Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a graça de Deus, iniciamos mais este momento de meditação na palavra de Deus e também de oração, a qual será feita no final deste vídeo. Às vezes a pessoa, ela não entende o porquê que a gente primeiro dá uma palavra, expõe uma palavra ou prega uma palavra para depois fazer a oração, Tem pessoas que querem ir direto na oração. Tudo bem, pode orar, só que tem um detalhe. A Bíblia diz que a oração que funciona é a oração da fé. Tiago, por exemplo, diz isso, que quando formos pedir alguma coisa a Deus, ou seja, orar a Ele por alguma coisa, devemos fazê-lo com fé, em nada duvidando. Então, uma oração feita por fazer, feita sem fé, não recebe respostas de Deus, tá bem? Por isso que é necessário ouvir a palavra antes. Por quê? Por que tem que ser a palavra de Deus antes? Porque a própria Bíblia diz que a fé que nós precisamos, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ali é dito isso. Então, antes de fazer a oração, é necessário que nós ouçamos o que o Senhor tem para falar para a gente, Porque é dessa maneira que a fé cresce e depois que nós ouvimos o que Deus disse, então a gente vai poder fazer uma oração com qualidade, mesmo que seja curta, mas uma oração de fé, ou seja, aquela oração da fé que recebe respostas do Senhor, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, já clique aí no joinha, no gostei, deixa o like para o canal, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço logo abaixo aí dos comentários, para você poder colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, tá bem? Olha só que interessante essa palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 25 e no versículo de número 26. Olha o que diz o texto, ó. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então vou repetir para você aqui, ó. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, do que Deus está falando aqui? Ele está falando da gente. Nos tempos de hoje, do Novo Testamento, justo é a pessoa que aceitou a Jesus. Justo não é simplesmente aquela pessoa que faz tudo certinho, que procura não errar, que tem que ser justo com as pessoas. Não é só isso, é no sentido espiritual. Justo é aquela pessoa que creu em Jesus e por isso ela está justificada diante de Deus. Então, para essa pessoa que aceitou Jesus, que confiou na obra de Jesus na cruz por ela, em seu favor, Então essa pessoa não tem condenação nenhuma diante de Deus, porque Jesus já pagou pela condenação da pessoa, Então justo aqui é o crente no Senhor Jesus, tá bem? Só que ele diz que o crente no Senhor Jesus é como uma fonte de água, tanto olha a comparação que ele usa para fazer com a gente aqui, ó. Como fonte de água, que foi turvada, e manancial. O que é manancial, gente? É mina da água, uma fonte de água, Então, nós somos como uma fonte de água para matar a sede dos sedentos, por exemplo. Somos nós que pregamos a palavra de Deus. Nós quer dizer eu, você, não importa se você não é pastor, não tem cargo na igreja, não. Você que é uma pessoa que aceitou Jesus de coração e você serve ao Senhor, claro que você pode, para qualquer pessoa que você quiser, falar de Jesus, mostrar a misericórdia do Senhor, dar o seu testemunho de vida, dar o seu testemunho de transformação de vida. Então você pode falar de Jesus para as pessoas tranquilamente. Então você é um manancial.
de água fresca, né? Aquela pessoa que está sedenta por uma palavra, aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está angustiada, você chega e dá uma palavra de Deus para ela, né? Olha, às vezes um simples Jesus te ama, um simples você é importante para Deus, você não imagina o alívio que dá para uma pessoa angustiada ouvir isso daí, não é? Um simples assim, olha, Jesus quer o teu bem, né? Ajuda muito quando você vai orar por uma pessoa enferma, quando você vai orar por uma pessoa que está com problemas, né? Quando você conforta a pessoa sempre com base na palavra de Deus. Puxa, isso aí, de certo modo, refrigera a alma da pessoa que está necessitada, né? Então nós somos essa fonte, somos nós que falamos das nossas experiências com Cristo. Isso ajuda muito as pessoas a verem que há um Deus que se importa com elas, né? Só que tem um detalhe aqui, nesse caso aqui, ele está falando da fonte que se corrompe, da fonte que fica suja, né? Vou ler de novo o versículo para você ver aqui, ó. Versículo 26. Como fonte que foi turvada. Imagina uma mina d'água que sai da terra, né? A hora que você a hora que você chega na mina, aquela água está cristalina, não é? Ela vai minando da terra e aquela água está cristalina, está limpinha. Você vê o fundo, você vê a terra no fundo, a areia no fundo dela. Só que se você for lá pegar um pedaço de pau e começar a cutucar e mexer naquela terra, naquela areia levanta, aquela água fica turvada, ela fica barrenta, né? E aquela água então vai escoando, aquela água barrenta vai escoando, água suja não dá para tomar, né? Água barrenta não dá para tomar. Então, e também ele fala, né? Como manancial corrupto, ou seja, uma fonte de água que não dá para beber, uma fonte de água que foi suja, que caiu algum cachorro morto lá, que caiu algum bicho morto lá, né? Quer dizer, essa água já não vai dar para beber enquanto não se purificá-la. Então, ele está falando de fonte de água aqui, ele está falando de coisas geológicas, de minérios, mineração ou alguma coisa nesse sentido? Não, ele está falando da gente. Então, nós que estamos em Cristo, nós não podemos nos deixar corromper. Quando ele fala corromper aqui pelo perverso, ou seja, é a gente começar a viver do mesmo jeito que o mundo vive, que as pessoas que não creem em Jesus vivem. Nós não podemos seguir os passos do mundo, e tem muitas pessoas que são evangélicas, muitos crentes no Senhor Jesus, né, que estão vivendo de modo errado. Por quê? Porque olha a vida dos outros e começa a agir igual, começa a achar que aquilo é certo, se deixa contaminar pelo modo pecaminoso com que os outros vivem. E eu não estou só falando de gente incrédulo, não. Estou falando de gente crente também, porque perverso aqui é uma palavra que tanto serve para aquela pessoa que não aceitou Jesus, mas também serve para aquela pessoa que já aceitou Jesus, porém vive numa vida pecaminosa. E muitos crentes, infelizmente, são contaminados por esses outros crentes pecaminosos. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, ó, mas o sujeito vai na igreja e faz tal coisa, parece que está bem, o sujeito adultera, o sujeito fornica, o sujeito bebe cerveja, o sujeito fuma cigarro, é crente, vai na igreja, parece que está tudo bem, o sujeito aí faz coisas igual o mundo faz e fala que vai na igreja, vou fazer também. A pessoa pensa assim, né? A pessoa começa a achar que aquilo é um modo certo de se viver e não é. Então não se deixe contaminar pelo perverso, pelo modo de vida dos perversos. Hoje você vê tanto crente falando igual ao mundo, né? Falando uma linguagem feia, não é verdade? Porque o mundo fala, né? E não somente o mundo, repito, crentes desviados, crentes frios na fé, crentes que vivem uma vida pecaminosa, também falam do modo terrível, sabe? Linguagem de bandido às vezes parece, né? E tem crente que começa a olhar o outro falando assim e começa a falar igual. E a Bíblia fala, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. A nossa boca é manancial de água limpa, mas na boca de muita gente é um sepulcro aberto, é um túmulo aberto, né? Aquele cheiro de podridão saindo. É por isso, gente, que a vida de muitos crentes não vai para frente. É por isso que tudo fica amarrado, sabe? Porque viver dessa maneira
é um viver que desagrada a Deus, é um viver que Deus desaprova, entendeu? E se Deus não aprova, Ele não vai abençoar. Ele não pode abençoar o pecado, Ele não pode abençoar uma vida errada, uma boca suja, uma cabeça cheia de pensamentos poluídos, né? Não vai. Então, eu digo para você, se você é uma pessoa que, como uma fonte de água, depois que aceitou Jesus, né, se manteve limpa e cristalina até hoje, continue assim. Não deixe se contaminar pela conversa de ninguém, pela vida de ninguém, né? Não se deixe contaminar pela tentação de viver errado, não vale a pena. É só destruição, tá? Agora, para você que foi um dia uma fonte de água cristalina, água limpa do Senhor, mas se contaminou, você se deixou levar, você acabou caindo na fé por algum motivo, né? A sua água se turvou, ficou suja, barrenta, né? Saiba que há um jeito para consertar isso. Veja bem, quando as águas estão barrentas, o que tem que fazer para ela deixar de ser barrenta? É parar de agitar a água. A hora que você para de agitar a água, o que acontece com aquele barro em suspensão ali? Aquele barro, aquela sujeira, o que acontece com aquilo? Começa a decantar. Quando você para de agitar a água, aquilo começa a baixar, vai decantando até se depositar no fundo da lagoa, do rio, sei lá da onde, né? Aí a água fica cristalina de novo. O que eu quero dizer com isso? Para com o erro. Se achegue a Deus, peça perdão, peça misericórdia, acerte a sua vida para que você possa novamente ser uma água límpida, não só de bênção para os outros, mas também para a sua família, para você mesmo, não é? Para que a sua vida comece a ter sentido novamente, tá? E Deus está esperando por isso, uma atitude da sua parte. Deus não quer te condenar, mas se não houver arrependimento até o final da vida, além de você sofrer nessa terra, ainda pode perder a tua salvação. Então, não é melhor acertar a sua vida agora com o Senhor? E você pode fazer isso na oração que faremos agora, né? Então procure agir corretamente diante do Senhor. Seja uma fonte limpa de água cristalina para que Ele possa abençoar muito a sua vida e, através da sua vida, abençoar todas as pessoas ao seu redor. Tá bem? Vamos falar com esse Deus maravilhoso que pode mudar a nossa história? Vamos falar com esse Deus maravilhoso que pode nos purificar caso haja alguém necessitando de purificação? Vamos falar com esse Deus maravilhoso que pode fazer milagres em nossas vidas? Então vamos. Como falamos de água, né? Se você quiser aproveitar aí, aproveite também, vai lá pegar um copo com água, coloque aí para a gente abençoar essa água no final. Aí você bebe ou dá para sua família beber. Está bem? Oremos ao nosso Deus e Pai. Deus santo e bendito, muito obrigado por mais este momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais este momento que o Senhor, meu Pai, nos proporciona. Obrigado porque podemos falar contigo. Obrigado porque em Cristo somos justos e somos como uma fonte de água limpa. Mas, meu Pai, algumas pessoas acabaram se sujando. Algumas pessoas acabaram tendo as suas águas turvadas, o seu manancial corrompido. Mas eu te peço, Senhor, restaura essa pessoa que pede perdão ao Senhor neste momento. Restaura a vida dessa pessoa que pede misericórdia. Restaura, meu Pai, essa pessoa que pecou em alguma coisa, mas agora ela está desejosa de voltar a ser como antes, Pai. Sem condenação nenhuma diante do Senhor, sem culpa nenhuma. Perdoa essa pessoa, meu Deus, que pede perdão ao Senhor agora. Essa pessoa que errou essa noite ela brigou com alguém, a noite passada, Pai, essa pessoa que fez o que não devia fazer, agora está arrependida, mas ela clama ao Senhor por misericórdia, perdoa, Pai, alivia essa pessoa, releva, purifica, meu Pai, mais do que tudo, purifica essa pessoa de todo pecado, e na certeza da Tua resposta, eu te agradeço. Agora, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor opere um milagre nessa vida, um milagre de cura para essa pessoa que está enferma, essa jovem que está internada na UTI, essa jovem que está internada no hospital, essa jovem que passou por uma cirurgia e necessita muito desse milagre, Pai. Toca com as Tuas mãos poderosas, Pai, na cabeça dela, para que ela seja curada milagrosamente. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Qualquer que seja a enfermidade que essa outra pessoa tenha, cura também, porque o Senhor é o médico dos médicos. E não somente isso, Pai, te peço também da provisão material que essa pessoa necessita. Pai, essa pessoa que foi injustiçada, faz justiça por ela.
Abençoa, Pai, a família dessa pessoa que pede ao Senhor que ajude a sua casa, os seus familiares, liberta os filhos das drogas, fortalece essa pessoa, Pai, que está angustiada, e essa outra, Pai, que por causa de um relacionamento sentimental mal sucedido, tribulações na sua vida sentimental, está sofrendo muito, Pai. Conforta o coração dessa pessoa que ora comigo agora. E para finalizar, meu Senhor, te peço, abençoa também este copo com água, colocando nele a tua unção, o teu poder, e que no beber desta água, Pai, essa pessoa encontre seu alívio e a sua paz. E nós te damos graças pela tua resposta, Pai. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, seja uma fonte de água limpa, o poder de Deus pode te purificar caso você tenha sido contaminado por alguma coisa, a palavra de alguém contaminou a sua mente, alguém induziu você a pensar mal das pessoas, alguém induziu você a voltar para o mundo, a fazer as coisas do mundo, mas Deus, Ele quer restaurar. Confia nessa misericórdia do Senhor. Começa de novo, em pouquinho, se você não desistir e permanecer firme, em pouquinho tempo você vai estar zero bala, como se fala, né? Vai estar renovado 100%, tá bem? Tenha você um excelente dia, dia de vitórias e até o próximo vídeo.